Ismael foi o primeiro filho de Abraão, nascido quando ele tinha 86 anos e vivia próximo a Hebrom, conforme narrado em Gênesis capítulo 16. Durante uma aparição divina, Deus prometeu a Abraão que ele se tornaria o pai de muitas nações. Naquela época, Abraão ainda não tinha filhos, pois sua esposa Sara era incapaz de conceber. Questionando como a promessa seria cumprida, Sara sugeriu que Abraão tivesse um filho com sua serva egípcia, Hagar. Esse relato é um fascinante mosaico de lutas humanas, promessas divinas e a graça duradoura de Deus. Hoje, mergulharemos na intrigante narrativa de Ismael, o filho esquecido de Abraão. Se você se inspira em histórias atemporais de fé, herança e redenção, prepare-se para um deleite. Antes de nos aprofundarmos na história de Ismael, considere se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para não perder nenhum episódio envolvente. Em Gênesis, capítulo 16, versículo 3, Sara sugere que Abraão tenha um filho com Hagar, oferecendo-a como esposa. Esse costume era comum na época, como também foi observado nas histórias das esposas de Jacó. A esposa oferecia uma serva ao marido, e os filhos nascidos dessa união eram considerados dela. Esse arranjo primitivo de substituição visava resolver o problema da infertilidade, mas acabou criando mais problemas do que soluções para Abraão e Sara. Hagar concebeu um filho, e ao descobrir a gravidez, passou a desprezar Sara, que então buscou a ajuda de Abraão. Veja o que Gênesis 16, versículos 4 e 5 nos revela. Quando viu que havia concebido, sua senhora foi desprezada. Então Sara disse a Abraão: a injustiça contra mim é tua. Coloquei minha serva em teus braços, e agora que ela viu que concebeu, sou desprezada. O Senhor julgue entre mim e ti. Abraão permitiu que Sara tratasse a situação como quisesse, e Sara maltratou Hagar, até ela não aguentar e fugir. Apesar disso, Ismael foi legalmente considerado filho de Sara. Anos depois, Deus estabeleceu uma aliança com Abraão, exigindo a circuncisão de todos os homens de sua casa, incluindo Ismael, que tinha 13 anos na época. O nascimento de Isaque, o filho legítimo de Sara e Abraão, exacerbou as tensões entre Sara e Hagar. O anjo do Senhor encontrou Hagar no deserto e a instruiu a retornar a Abraão. Foi lá que o anjo informou a Hagar que seu filho deveria se chamar Ismael, significando Deus ouviu, em referência ao sofrimento de Hagar. O conflito entre Sara e Hagar atingiu seu ápice durante o desmame de Isaque. Profundamente perturbada, Sara pediu a Abraão que expulsasse Hagar e Ismael. Embora relutante, Abraão cuidou de Ismael como o filho prometido por Deus, mesmo quando questionou a necessidade de outro filho, Isaque, conforme narrado em Gênesis capítulo 17, versículo 18, que diz: que Ismael viva diante de ti. Após o nascimento de Isaque, Abraão continuou a tratar Ismael com bondade, apesar do desejo de Sara de renegá-lo. Sara via Ismael como uma ameaça ao lugar de Isaque na família e queria se livrar dele, conforme descrito em Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 34. Este pedido para expulsar Hagar e seu filho parecia contradizer as normas da lei antiga, onde os filhos de servas poderiam ser rebaixados, mas não demitidos sem motivo válido. O fato de Abraão ter resistido a essa ideia, agindo apenas por ordem de Deus, sugere que a ação não estava de acordo com os padrões da época. A reação de Sara pode ser questionada. Foi motivada por um ato específico de Ismael que ameaçava Isaque ou simplesmente pela existência dele? Gênesis capítulo 21, versículo 9, nos informa que Sara viu o filho de Hagar, a egípcia, zombando de Isaque. Sara via Ismael como um rival de Isaque, não necessariamente por qualquer ato específico, mas por sua mera existência. O autor de Gênesis utiliza a história de Ismael para estabelecer um contraste entre ele e Isaque, não como indivíduos, mas como representações da obra de Deus. A narrativa destaca que, ao cumprir suas promessas a Abraão, Deus não estava limitado pelas leis naturais e ordinárias. A preferência de Deus por Isaque como filho da promessa estava alinhada com os costumes da época, mas a rejeição de Hagar e Ismael tornou o contraste ainda mais impressionante. Hagar
foi enviada com seu filho ao deserto, conforme Gênesis capítulo 21, versículos de 10 a 14. Sara disse a Abraão: expulse essa escrava e o filho dela, pois o filho dessa escrava não será herdeiro com meu filho Isaque. Isso foi muito desagradável para Abraão por causa de seu filho, mas Deus disse a Abraão: não fique descontente com o menino e com sua escrava. Obedeça a Sara em tudo o que ela lhe disser, pois é através de Isaque que sua descendência será reconhecida. Contudo, também farei uma nação do filho da escrava, porque ele é da sua semente. Abraão levantou-se de manhã cedo, pegou pão e uma garrafa de água e deu-os a Agar, colocando-os em seu ombro e também ao menino, e a dispensou. Ela partiu e vagou pelo deserto de Berseba. Quando estavam prestes a morrer de sede, Deus ouviu o clamor do menino e providenciou água. Deus ainda tinha planos para Ismael, garantindo a Agar que ele se tornaria uma grande nação. Ismael teve 12 filhos, que se tornaram líderes poderosos e eventualmente formaram uma nação. Agar, de origem egípcia, escolheu uma esposa egípcia para Ismael, e ele se estabeleceu no deserto de Parã. De acordo com Gênesis 21, versículo 21, os descendentes de Ismael habitaram de Avilá a Sur, a leste do Egito em direção à Assíria, conforme mencionado em Gênesis 25, versículo 18. A região de Avilá, onde viviam os descendentes de Ismael, estava localizada na parte norte da Península Arábica, uma região desértica entre o deserto de Negueve e o Egito. O livro do profeta Isaías, capítulo 60, versículo 7, menciona os descendentes de Nebaiote e Quedar como pastores de ovelhas. Os descendentes de Ismael eram chamados de árabes, que basicamente significa nômades. Desde o início, os descendentes de Ismael eram um povo guerreiro que vivia em hostilidade com todos os seus irmãos, cumprindo a predição de Deus de que Ismael seria como jumento selvagem. Sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e ele viverá em hostilidade contra todos os seus irmãos. Posteriormente, outras pessoas se estabeleceram na Península Arábica, incluindo descendentes dos filhos de Abraão com Quetura, conforme descrito em 1 Crônicas, capítulo 1, versículos 32 e 33, e alguns descendentes de Esaú, em particular os amalequitas, de acordo com Gênesis 36, versículo 12. A Bíblia não relata conflitos entre Ismael e Isaque, mencionando ambos juntos ao enterrarem Abraão em Macpela, conforme Gênesis 25, versículo 9. Os descendentes de Ismael, filho de Abraão, são geralmente identificados como ismaelitas na Bíblia. Eles se organizaram em 12 tribos que viviam em acampamentos móveis no deserto de Sur, conforme Gênesis 25. Ismael morreu com 137 anos, de acordo com Gênesis 25, versículo 17. A Bíblia não especifica onde ele foi enterrado, mas a tradição muçulmana localiza seu túmulo a Caaba, em Meca. Ao concluir nossa análise do filho de Abraão, Ismael, podemos destacar vários pontos importantes. Ismael não era o filho da promessa de Deus a Abraão, mas Deus ainda o protegeu. Foi o Senhor quem escolheu o nome Ismael e o destinou à grandeza. Mesmo estando fora da aliança, Ismael teve o privilégio de ter numerosos descendentes em comparação a Isaque, e sua linhagem foi estruturada em 12 clãs tribais. Deus também caracterizou Ismael, ressaltando o estilo de vida nômade de seus descendentes e a resistência que encontrariam dos filhos da aliança. Hoje, os árabes reivindicam sua genealogia de Abraão, principalmente através de Ismael. Uma teoria popular, amplamente difundida entre os muçulmanos e alguns cristãos, afirma que os árabes muçulmanos são descendentes diretos de Ismael. Os textos antigos estabelecem claramente uma ligação entre os árabes do norte e os descendentes de Ismael. No entanto, é pouco provável que todos os habitantes da Arábia sejam descendentes de Ismael, assim como os descendentes de Quetura e os filhos de Esaú também habitaram a Península Arábica. Embora alguns árabes modernos possam traçar suas origens até Ismael, nem todos os árabes são seus descendentes, ao contrário do que algumas crenças muçulmanas afirmam. A Bíblia nos ensina que Deus transformou Ismael em uma grande nação e que seus descendentes podem compartilhar as bênçãos de Abraão
colocando sua fé em Jesus Cristo para a salvação. A história de Ismael, filho de Abraão, transcende uma simples biografia individual, revelando-se como uma importante parte da obra de Deus e do desdobramento de sua graça na história da salvação. Ismael simboliza o nascimento natural, fruto da união entre Abraão e Agar, enquanto Isaque representa o nascimento sobrenatural, onde Deus manifestou seu grande poder ao permitir que uma mulher estéril de 90 anos concebesse um filho. O apóstolo Paulo utiliza a história bíblica de Agar e Sara para ilustrar uma verdade espiritual fundamental relacionada à nossa salvação, conforme descrito em Gálatas, capítulo 4. Agar simboliza a antiga aliança, enraizada nas ações humanas e na lei, enquanto Sara representa a nova aliança, baseada na graça divina através da obra redentora realizada por Deus para a humanidade. Na analogia de Paulo, os crentes em Cristo são como o filho nascido de Sara. Gálatas, capítulo 4, versículos de 29 a 31 nos diz: Mas assim como naquele tempo, o que era nascido segundo a carne perseguia o que era nascido segundo o Espírito, assim é também agora. No entanto, que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará com o filho da livre. Portanto, irmãos, não somos filhos da escrava, mas da livre. Assim, nós que somos crentes nascidos de novo, gerados do alto, espiritualmente transformados, renovados e dedicados à vontade de Deus, não somos filhos de uma escrava, o que representa um nascimento natural, mas sim filhos de uma mulher livre, um nascimento sobrenatural. Eu vou ficando por aqui. Se a trajetória de Ismael despertou algo em você, faça parte da nossa comunidade. Inscreva-se no canal, deixe seu like neste vídeo e compartilhe com amigos e familiares para divulgar essas reflexões. Fiquem com Deus e até a próxima.